Era noite quando Davi subiu ao telhado do palácio. O dia havia sido longo, cheio de decisões pesadas, disputas políticas e o peso constante de governar um reino. Mas agora, sob o manto estrelado, tudo aquilo parecia distante. Ele se deitou no telhado ainda quente do sol do dia e olhou para cima. E o que viu o deixou sem palavras. O céu estava repleto de estrelas. Milhares, talvez milhões delas, cada uma brilhando com luz própria. A lua crescente pendia como uma foice de prata, iluminando suavemente a terra adormecida. Era uma visão que Davi havia contemplado 1000 vezes antes, como pastor, como fugitivo em cavernas, como guerreiro acampado sob céus abertos. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. A grandeza do céu não apenas o impressionou, o esmagou. Senhor, Senhor nosso, sussurrou Davi, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que elevaste a tua majestade acima dos céus. Havia espanto genuíno naquelas palavras, porque Davi estava contemplando algo que transcendia sua compreensão. O nome de Deus, sua reputação, sua glória, seu caráter, não estava apenas na terra, mas acima dos céus. Era uma majestade que começava além de onde o olho humano podia alcançar. E de repente, algo surpreendente veio à mente de Davi. Ele pensou em seu filho mais novo, ainda bebê, balbuciando sons ininteligíveis. Pensou nas crianças que brincavam nas ruas de Jerusalém, rindo sem entender nada de teologia ou cosmologia. Da boca das crianças e meninos de peito, fizeste sair louvor contra os teus adversários, murmurou Davi com um sorriso. Que ironia divina! Os sábios deste mundo, com toda sua filosofia e arrogância, eram silenciados pelo balbucio de um bebê. Porque até mesmo uma criança que não sabe falar, ao olhar maravilhada para uma borboleta, ou ao rir da luz do sol, estava proclamando a glória de Deus de maneira mais autêntica que todos os discursos dos orgulhosos. Mas então, ao continuar contemplando aquele vasto universo acima dele, uma pergunta perturbadora começou a formar-se na mente de Davi. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criaste, obra dos dedos de Deus, não de suas mãos inteiras, apenas dos dedos. Como se o universo inteiro fosse algo que Deus fizesse sem esforço, quase distraidamente, como um artesão habilidoso trabalhando em detalhes minuciosos. Se aquela imensidão toda era apenas obra dos dedos divinos, o que isso dizia sobre Deus? E mais importante, o que isso dizia sobre o homem? Que é o homem, para te lembrares dele? A pergunta saiu como um suspiro. Não era retórica, era genuína, quase dolorosa. Davi, o rei, o homem mais poderoso de Israel, sentia-se repentinamente minúsculo, insignificante, um grão de areia numa praia infinita, uma gota d'água num oceano sem fim. O que é o filho do homem para cuidares dele? Lá estava ele, Davi, deitado num telhado, num planeta suspenso no espaço, orbitando uma estrela entre bilhões de estrelas, em um universo cuja vastidão era incompreensível. E aquele Deus, que com os dedos havia tecido aquela tapeçaria cósmica, de alguma forma, se importava com ele, era absurdo, era impossível. E, no entanto, era verdade. E então, enquanto continuava contemplando, uma segunda revelação começou a despontar na consciência de Davi. Tão surpreendente quanto a primeira, mas em direção oposta. Porque se o primeiro pensamento o havia feito sentir-se pequeno, este segundo o faria sentir-se extraordinariamente grande. Tu o fizeste pouco inferior aos anjos. Davi ponderou sobre isso. O homem não era apenas mais uma criatura entre as criaturas. Havia algo único nele, algo que o colocava numa categoria especial, logo abaixo dos seres celestiais, mas acima de tudo o mais na criação visível. De glória e de honra, o coroaste. Uma coroa, não literal, mas real. Todo ser humano, não apenas reis, carrega uma dignidade dada por Deus, uma glória inerente, uma honra que não precisa ser conquistada, mas que é recebida como presente no momento da criação. Davi levantou-se e caminhou até a beira do telhado. Lá embaixo, podia ver os jardins do palácio, os animais descansando, a cidade adormecida, e compreendeu algo profundo.
Tu lhe deste o mando sobre as obras das tuas mãos. Sujeitaste todas as coisas debaixo de seus pés. Não era dominação brutal, era mordomia sagrada. Deus havia confiado ao homem o cuidado de sua criação. Todas as ovelhas e bois, os animais do campo, as aves do céu, os peixes que percorrem as veredas dos oceanos, tudo isso havia sido colocado sob responsabilidade humana. Que confiança extraordinária! Que dignidade inacreditável! Davi pensou em sua juventude como pastor. Lembrou-se de como conhecia cada ovelha pelo nome, como protegia o rebanho de leões e ursos, como guiava as ovelhas para pastagens verdejantes. Aquilo não era apenas um trabalho, era um eco do propósito original dado por Deus à humanidade. Governar não como tiranos, mas como pastores. Não explorar a criação, mas cultivá-la. Não destruir, mas cuidar. Essa era a vocação humana desde o princípio. E ali estava o paradoxo mais belo. O homem é simultaneamente infinitesimalmente pequeno diante do cosmos e extraordinariamente grande em dignidade e propósito. Pequeno o suficiente para ser humilde, grande o suficiente para ter significado, insignificante diante do universo, inestimável aos olhos de Deus. Davi olhou novamente para o céu estrelado, depois para a terra adormecida e finalmente para suas próprias mãos, mãos que haviam matado gigantes, tocado harpa, segurado espada, escrito salmos, governado nações, mãos humanas, frágeis e limitadas, e ainda assim, mãos que carregavam o mandato divino de cuidar da criação. Senhor, Senhor nosso, Davi repetiu, agora com lágrimas nos olhos, quão admirável é o teu nome em toda a terra. O salmo terminava exatamente como havia começado. Mas Davi não era mais o mesmo, porque ele havia feito uma jornada, da admiração pela grandeza de Deus, ao questionamento sobre o significado humano, à redescoberta da dignidade extraordinária que Deus havia conferido à humanidade. Era uma jornada que todo ser humano precisa fazer. A jornada de olhar para cima e sentir-se pequeno, de olhar para dentro e descobrir-se amado, de olhar ao redor e perceber-se responsável. A jornada de compreender que você é simultaneamente pó das estrelas e imagem de Deus, criado da terra, mas coroado de glória, minúsculo no esquema cósmico, mas infinitamente precioso aos olhos do Criador. E com essa compreensão, Davi desceu do telhado e voltou para seus aposentos, mas carregava consigo uma certeza renovada. O Deus que sustenta galáxias com seus dedos também se importa com os detalhes de sua vida. O Deus cuja majestade está acima dos céus também ouve o balbucio de uma criança. O Deus diante de quem somos pequenos também nos fez grandes. Quão admirável é o seu nome em toda a terra. Quando foi a última vez que você realmente contemplou o céu noturno? Quando permitiu que a vastidão do universo o impressionasse? Vivemos em uma era de luzes artificiais que obscurecem as estrelas, de distrações constantes que nos impedem de contemplar, de ocupação que não deixa espaço para maravilhamento. Mas o Salmo 8 nos convida a recuperar essa prática antiga. Olhar para cima e fazer a pergunta fundamental: que é o homem? E a resposta é paradoxal. Somos pequenos e grandes, insignificantes e preciosos, limitados e coroados de glória. Pequenos o suficiente para não nos acharmos deuses, grandes o suficiente para não nos sentirmos sem valor. Você está vivendo nesse equilíbrio? Ou oscila entre arrogância, esquecendo sua pequenez, e desespero, esquecendo sua dignidade? O Salmo 8 nos chama a viver no paradoxo, humildes diante da imensidão de Deus, confiantes na dignidade que Ele nos deu. Que é o homem para te lembrares dele? Tu o fizeste pouco inferior aos anjos, de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, 4, 5. Esta noite, se possível, vá para fora e olhe para o céu. Se não puder ver estrelas por causa das luzes da cidade, feche os olhos e imagine a vastidão do universo. Permita-se sentir pequeno, realmente pequeno. Depois, lembre-se, o Deus que criou tudo isso se lembra de você. Cuida de você. Coroou você de glória e honra.
Você não é um acidente cósmico. Não é insignificante. Você é conhecido, amado e tem um propósito. Respire fundo. Você é pequeno. Você é grande. Você é ambos. E isso é exatamente como deveria ser. Quão admirável é o nome do Senhor em toda a terra e em sua vida.